Olá, boa noite. É notícia entrevista hoje, Renato Zerbini Leão. Ele é advogado, é doutor em Direito Internacional e Relações Internacionais. O Renato foi membro do Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da ONU entre os anos de 2010 e 2022. 12 anos nessa instituição que é muito importante. Foi vice-presidente desse conselho entre 2013 e 2016 e também presidente entre 2019 e 2021. É professor do Centro Universitário de Brasília e integra o Instituto Brasileiro de Direitos Humanos. Renato, boa noite para você. Boa noite, Kennedy. É uma alegria, satisfação poder aqui compartilhar esses temas candentes do mundo. Alegria nossa, obrigado por ter aceito o convite. A guerra em Gaza completou um mês nessa semana, no dia 7, na terça-feira. Uma questão importante no momento para o Brasil é a autorização, Renato, de saída de um pequeno grupo de brasileiros que está em Gaza, ali perto da fronteira com o Egito. São 34 pessoas. O governo brasileiro avalia que Israel está criando entraves, porque os brasileiros estão fora da lista dos que são permitidos a passar. Parece evidente que tem uma retaliação de Israel, essa é uma impressão dentro do Palácio do Planalto. O Lula deveria endurecer o discurso agora ou isso seria contraprodutivo por um momento? Como é que deve agir numa situação como essa? Como você avalia isso? É uma avaliação muito tênue, Kennedy, porque desde a perspectiva política, esse momento ele é vulnerável para todos os lados. Se nós formos tomar o caso da saída dos reféns, nós verificamos também que grande parte dos reféns nessas primeiras listas provinham de países que compunham o mundo mais desenvolvido, daqueles que conformam, inclusive... Aliados, inclusive, de Israel. Exatamente, aliados, inclusive, de Israel. Então, há esse entorno. A diplomacia brasileira vem trabalhando duramente para que esses brasileiros estejam sempre dentro da lista a sair. O que o presidente Lula deve continuar fazendo é essa diplomacia para que na lista iminente os brasileiros possam estar lá. Evitar ruído agora. Evitar crítica agora. O mais importante é a segurança dos brasileiros. Exatamente. Né? O mais importante agora é a segurança dos brasileiros que estão em mãos do Hamas. Renato, você tem uma vivência internacional muito longa. O embaixador de Israel, atualmente no Brasil, o Daniel Zonshine, ele se reuniu ontem, quarta-feira, com deputados bolsonaristas, mostrou as imagens dos ataques terroristas do Hamas. O Bolsonaro estava, inclusive, também. É normal ele agir assim e assumir um encontro com a extrema-direita brasileira num momento em que ele tem, por exemplo, críticas ao governo brasileiro? Ou ele está incorrendo, é normal ele está incorrendo em algum comportamento inadequado do ponto de vista diplomático? Essa é uma ação estratégica do Estado de Israel por todo o mundo. É comum ver que embaixadores de Israel em outros países também convidam parlamentares, políticos para esse tipo de reunião. E, casualmente, Kennedy, o público que ele consegue alcançar é justamente o público da extrema-direita ou mais radicais de qualquer um desses países. Né? E aqui no Brasil não é diferente. Tecnicamente, não fez nada de errado. Tecnicamente, ele está fazendo o papel da diplomacia, que é representar o seu governo. Né? Ô Renato, quando a gente olha para o que está acontecendo lá em Gaza, a gente fala, é uma guerra em Gaza. Agora a gente vê uma desproporção muito grande, né, do bombardeio de saturação de Israel, são forças muito assimétricas. Dá para falar que o que está acontecendo lá é uma guerra ou aquilo é um massacre que Israel está impondo ao povo palestino sob o pretexto de lutar contra o Hamas? Como é que você avalia isso? Isso é importantíssimo desde a perspectiva do chamado direito internacional dos conflitos armados, porque, Kennedy, após a Segunda Guerra Mundial, o mundo já tem um cabedal normativo, principiológico, moral e ético profundo para tratar essas questões. Estritamente, desde o viés jurídico, não há nenhum imperativo que autoriza o Estado de Israel, em que pese todas as atrocidades cometidas pelo Hamas em outubro último em território israelita, a atuar de maneira indiscriminada em nome de uma legítima defesa. Não há nenhum imperativo normativo, ética ou moral que autorize o Estado de Israel
a utilizar de maneira desproporcional, universal, bombas contra os civis. Inclusive, as 4 grandes convenções de Genebra, de 1949, que são a base normativa do chamado direito internacional dos conflitos armados, existe uma delas que trata justamente dos civis. Israel é parte dessas convenções de Genebra. Então, não há, em nome da pretensa legítima defesa, que inclusive está na Carta das Nações Unidas também, qualquer autorização de um uso indiscriminado. A legítima defesa tem que ser proporcional. Então, vamos avaliar. Há um abuso da parte de Israel em relação ao direito de legítima defesa, e Israel está cometendo crimes de guerra à luz do direito internacional? À luz do direito internacional, sim, há afrontas às normas mais contemporâneas, sejam elas normas específicas do chamado direito internacional humanitário, direito internacional dos conflitos armados, ou sejam elas também oriundas de tratados de direito internacional dos direitos humanos. É correto falar em crimes de guerra, Renato? Se eventualmente for levado ao Tribunal Penal Internacional, por exemplo, que é o órgão internacional de supervisão do Estatuto de Roma, que tipifica crimes, poderia sim ser enquadrado, porque reúne características. E aí vamos analisar. Limpeza étnica é um crime que pode ser enquadrado? Eu conversei com a Silvia Steiner, que foi do TPI. Ela diz, olha, me parece que ao deslocar tantas pessoas dessa maneira, que na verdade está expulsando as pessoas de casa. Né? A gente vê na imprensa brasileira, eles estão deixando o norte de Gaza em busca de um lugar seguro. Não, eles estão sendo expulsos por Israel do norte de Gaza. O crime de limpeza étnica é possível se aplicar para o que está acontecendo hoje em Gaza? Concordo com a avaliação da professora Silvia Steiner. Eu tenho a mesma impressão. A partir do momento que você força um grupo a sair do seu local habitual, sim, se pode configurar. Ainda mais sendo essas ações com base em armamentos indiscriminados, inclusive proibidos pelo próprio direito internacional dos conflitos armados. Tecnicamente, qual que é o crime? Poderíamos, em realidade, Kennedy, à luz da tipologia do Estatuto de Roma, que cria o Tribunal Penal Internacional, quase todos eles, crime contra a humanidade, crime de guerra, e até mesmo à luz da argumentação corrente do próprio presidente Lula, né, que mencionou a questão do genocídio, nós podemos incorrer nesse crime também, se não houver o cuidado devido, porque para o Lula falou em crime de genocídio, é importante você tocar nesse ponto. E o Celso Amorim, que eu entrevistei há umas 2 semanas, teve mais cuidado. Mais uma manifestação recente, ele falou, está acontecendo genocídio em Gaza. Na tua opinião, como uma pessoa que foi membro importante da ONU, lidou com a questão dos refugiados, é um advogado. Israel está cometendo crime de genocídio em Gaza, Renato? Se eu fosse advogado dos palestinos, eu defenderia essa tese, como advogado dos palestinos em um tribunal internacional, porque ali há um derramamento indiscriminado de munições de todo e qualquer tipo, inclusive de munições que são absolutamente proibidas pelo direito internacional dos conflitos armados. Ali há o ferimento frontal de princípios basilares do direito internacional dos conflitos armados, como é o da distinção, Kennedy, e o da distinção diz justamente de ferir alvos militares dos civis, como é o princípio da humanidade. Você não pode incorrer em ações que firam a dignidade humana, sobretudo de mulheres e crianças. Nós vislumbramos diariamente pela mídia a quantidade de mulheres e crianças, a quantidade de mortes de crianças. São mais de 10 mil mortes, mais de 4 mil crianças até agora. Isso, sob hipótese nenhuma, pode ser aceito por um ser humano em pleno século XXI, à luz de tanta experiência histórica e de tantos descalabros cometidos por indivíduos ao longo da história da humanidade. Renato, explica melhor essa questão de que é legítimo lutar contra o combatente, pegar o alvo militar e não o civil, porque isso está à luz do direito internacional, as convenções de Genebra. A gente teve um caso muito rumoroso, que foi o ataque de Israel a ambulâncias, dizendo que numa ambulância
estariam ali combatentes do Hamas. Israel disse que eles estavam, né? Mas você não pode verificar essa informação, porque não são só as do Hamas que não podem ser verificadas. A imprensa brasileira diz assim, não, o Israel diz que tem lá, e o Hamas diz, mas do Hamas a gente não consegue verificar. Não dá para verificar, a gente sabe que numa guerra a primeira vítima é a verdade, né? Mas digamos que houvesse combatentes do Hamas naquela ambulância, e ela estava cercada de civis. É legítimo atacar aquela ambulância? Sob hipótese nenhuma. Por quê? Porque está o emblema da Cruz Vermelha, que está o emblema da Cruz Vermelha, que significa que ali está se transportando feridos, vulneráveis. Os emblemas que simbolizam atenção cuidadosa, até mesmo, nesse caso, a possíveis militares feridos. E, sobretudo, a civis, são proibidos de serem atacados, Kennedy, pelo moderno direito internacional dos conflitos armados. Tanto as convenções de 1949, seus protocolos, 77, 93, como a base principiológica e normativa, que muita gente se esquece, né? Que também os princípios gerais são fontes do direito internacional. Desde a perspectiva do direito internacional, inclusive, Kennedy, isso é uma coisa interessante, porque ninguém menciona isso. Diga. Mas não há hierarquia entre as fontes. Vai dizer, uma norma de um tratado internacional é tão equivalente como um princípio. E na história da humanidade, a moderna sociedade internacional, ela se edifica com base no primeiro grande princípio, que é o da boa-fé. Depois, vamos começar com o chamado Estado moderno, o princípio da igualdade soberana, em consequência desse, da não ingerência nos assuntos internos de outros Estados. E aí, Kennedy, se consolida o princípio da proibição do uso da força. A força passa a ser proibida na solução de controvérsias entre Estados. É um princípio geral. Depois, em consequência desse, como é que as lides entre os Estados serão resolvidas? Pacificamente. Por isso que a solução pacífica de controvérsias é um princípio. O sexto princípio é o da cooperação internacional. Os Estados devem cooperar entre si para que o mundo seja sempre algo que possa beneficiar ao ser humano em seu conjunto. E, finalmente, os direitos humanos. Esses são 7 princípios do direito internacional. E se nós pegarmos esses princípios, pela primeira vez na história da humanidade, eles foram colocados por escrito na Carta das Nações Unidas, que entrou em vigência em 24 de outubro de 1945. É novo, mas está lá, o artigo 2º da Carta das Nações Unidas, que elenca justamente esses princípios. Então, hoje em dia, a sociedade internacional tem como pilares de convivência os princípios gerais, que estão normatizados, que já viraram normas de tratados internacionais, portanto, são tratados também, são normas costumeiras, portanto, não há nenhuma argumentação, desde a perspectiva jurídica, que autorize esse excesso do uso da força para... Em legítima defesa. Em legítima defesa. Não é desproporcional. Exatamente. A proporcionalidade é um princípio basilar, inclusive, da legítima defesa, que está prevista também na Carta das Nações Unidas. Ô, Renato, dá para falar que o que tinha em Gaza antes do início dessa fase do conflito, que é um conflito de 7 décadas, na verdade, né? Essa guerra não começou em 7 de outubro. A gente tem raízes históricas, né, com a expulsão dos palestinos dos seus territórios, tem uma resolução da ONU que prevê ali a criação de 2 estados convivendo no mesmo território, que não foi cumprida, não foi respeitada. Dava para se falar num regime similar ao apartheid, o que acontecia em Gaza, que estava cercada por Israel? Essa questão ela é interessante. Por quê? Porque nós poderíamos averiguar desde a perspectiva de pertenência a determinadas raças, etnias, entendendo o apartheid da África do Sul como mais vinculado com racismo. Então, poderia agregar até elementos que não existiam na África do Sul. Poderia ser até pior. Interessante isso que você está falando. Quando a gente vê o que está acontecendo em Gaza, muitos analistas entendem que isso vai resultar num isolamento de Israel no cenário internacional. Mas Israel tem o apoio dos Estados Unidos, que é a maior potência militar do planeta. A China tenta rivalizar, mas ainda não chegou lá, e a própria Rússia também é uma superpotência militar, mas é inquestionável a supremacia
americana. Você que acompanha o ambiente internacional, o que vai acontecer em relação à possibilidade da criação de 2 estados no mesmo território? Isso enfraquece, o que está acontecendo agora enfraquece ainda mais essa tese ou pode vir a reforçá-la? Isso é interessantíssimo, essa parte, digamos, mais antropológica Vamos lá. dessa análise. Sabe por quê? Porque, por outro lado, o Estado de Israel não é esse governo de extrema-direita que está lá agora. Isso. Então, desde uma avaliação particular, a esperança é que venha um governo que consiga lançar luzes de humanidade sobre esse palco, né? Porque, em grande medida, a solução passa pelo Estado de Israel também. E pelo Estado palestino também. E pelo Estado palestino também. Essas questões elas são fundamentais, por quê? Porque, do mesmo modo que o Hamas não representa a totalidade dos palestinos, nem a Palestina em seu conjunto, o atual governo de Israel também não. Tomara que os estados fiquem e esses governos passem. Interessante. O Celso Amorim, quando veio aqui dar a entrevista, ele falou, olha, em algum momento será necessário negociar com o Hamas. Exatamente. Né? Assim, a ONU não classifica o Hamas como grupo terrorista, apesar de o governo brasileiro e o próprio Celso Amorim, o Lula, presidente, terem dito que aqueles ataques de 7 de outubro foram ataques terroristas. É importante, em algum momento terá que haver alguma negociação com o Hamas, porque o Netanyahu está dizendo, vamos destruir o Hamas. É possível destruir o Hamas ou em algum momento terá que ser necessária uma negociação com o Hamas? Eu acho que não é possível destruir o Hamas. E acho que sim, em algum momento terá que ser trazido às mesas de negociações, porque, Kennedy, política é muito efêmera, né? Então, esses atores terão que ser trazidos à mesa de discussão. Agora, o interessante é que temos que ver as características, as particularidades do Hamas, por outro lado, né? Porque o objetivo último do Hamas é a destruição total de Israel. E, em consequência, Israel tem esse cuidado. Tem o direito de existir. Tem o direito de existir. Sim. E isso, sem dúvida, isso não está em negociação. Em consequência, haverá a necessidade de trazer o governo de Israel, o governo da Palestina e o governo da Palestina, a Palestina em seu conjunto, tratar de influenciar ao Hamas. Isso terá que acontecer em algum momento, para que haja uma solução negociada e duradoura. Ô Renato, você que acompanha essa discussão, por que os Estados Unidos dão esse apoio incondicional a Israel? Existe uma questão de raízes históricas. A influência judia na sociedade estadunidense é notória. Existem outras questões de alinhamentos históricos que impactam também em alinhamentos militares necessários para a estabilidade da região, desde a perspectiva da antropologia social política. Naquele espaço do planeta, Israel talvez leve valores mais ocidentais ou valores do que seria o American Way of Life para aquela região que é tão conturbada. Tanto é assim, que trazendo também para a perspectiva antropológica, sociológica, uma das argumentações do Hamas é que ele precisava sensibilizar de novo a comunidade árabe e palestina, porque o que se noticia muito é que o Hamas estava impressionado com uma possível abertura que já existia no mundo árabe para Israel, né? Isso de outros países, de outros países. Estados Unidos negociando exatamente. Isso. Arábia Saudita, isso. Né, com o próprio Qatar. Então, digamos, desde a perspectiva das relações internacionais, da teoria das relações internacionais, isso seria uma tempestade perfeita, porque é a confluência do que a gente chama do poder duro, hard power, com o poder suave, soft power, né? Força e cultura, convergindo junto para o mesmo conflito. Isso tende a ser muito perigoso sempre na história da humanidade. Você acha que nesse momento a gente corre o risco de uma escalada do conflito
para outros países da região, para o Irã, ou isso está contido por hora? Eu acho que sim. Eu acho Há um que risco. há um risco por conta dessa confluência. Porque, por outro lado, atores que têm o mesmo modus operandi do Hamas e que não necessariamente estão na Palestina, mas estão em outros países árabes, podem se somar. No caso do Hezbollah no Líbano, né? No caso do Hezbollah do Líbano, que há fortes indícios de que estados como o Irã patrocinam essas ações alhures e por todo o mundo. Ana, teve esse episódio da prisão de 2 brasileiros suspeitos, né, de planejar atos terroristas e de terem ligação com o Hezbollah. No Palácio do Planalto há uma certa cautela para ver a substância das acusações. O próprio Flávio Dino divulgou uma nota nesta quinta-feira de manhã dizendo, olha, quem está fazendo as investigações é a Polícia Federal, não estamos agindo a mando do Mossad, nem de nenhum governo queira fazer propaganda política, porque o Mossad deu informações à Polícia Federal. O Mossad é o Serviço de Inteligência Internacional de Israel. Como é que você avalia a gravidade desse episódio? A gente, você vê um risco mesmo de o Hezbollah estar patrocinando algum tipo de atentado terrorista no Brasil, ou temos que tratar isso com um pouco mais de cautela, dados os interesses de Israel, que são conflitantes com o do Hezbollah? Kendi, essa é outra questão interessantíssima que nos afeta diretamente. Isso tem a ver, inclusive, com a nossa própria formação. Né? A imigração árabe para o Brasil é uma das mais potentes. Então, desde essa perspectiva, eu não descartaria que um ou outro ator pudesse estar aqui, né? Assim como se radicalizando. Se radicalizando. Isso é possível, isso é próprio da natureza do momento, da natureza do conflito. Por outro lado, é interessante notar que as instituições brasileiras estão atentas, né? Porque foi a própria Polícia Federal quem noticiou, foi o próprio ministro Dino quem colocou e avaliou em público, de modo que isso revela, por outro lado, que a existência de uma inteligência brasileira num assunto, Sim. que é interessante também. E o Brasil, nos últimos anos, ele vem demonstrando o seu interesse político em ser um ator mais importante no mundo. E quando você demonstra esse interesse, é comum que os assuntos que afetam o mundo também batam à sua porta. Claro. Então, eu não descarto essa possibilidade por todas essas questões, Kennedy. Fechando um pouquinho esse bloco sobre o Oriente Médio, eu queria agora abordar a questão da Rússia e da Ucrânia. A contraofensiva ucraniana, ela não resultou numa expulsão dos russos, numa retomada de territórios como se imaginava. Há uma espécie de cenário congelado ali na guerra da Ucrânia, com a Rússia ocupando boa parte do território. Já há nos Estados Unidos e na Europa analistas dizendo o seguinte, tem que se fazer um acordo e eventualmente terá que haver concessão territorial por parte da Ucrânia. Como é que você avalia que essa guerra vai se desenvolver? Você acha que ela está chegando ao final, que esse conflito no Oriente Médio tira a força do Zelensky? Qual que é a sua análise? Eu tenho uma análise que ela finca desde a perspectiva das normas do direito internacional, né, que também ali Sim. foram claramente violadas. A Rússia violou a soberania da Ucrânia. A soberania da Ucrânia. Falávamos dos princípios, o princípio da igualdade soberana, da não interferência dos assuntos internos foram claramente violados. E também há necessidade de buscar uma solução para esse entrevero, que se estende no tempo. A minha perspectiva é de que, enquanto o atual governo russo existir, esse conflito existirá. Há algum sinal de saída do Putin do poder? Não me parece. Ainda não. Ô, Renato, é interessante isso aí. Os vencedores da Segunda Guerra Mundial, inclusive a Rússia, a antiga União Soviética, resistem a uma reforma da ONU. Os Estados Unidos resistem, né? E eles controlam o Conselho de Segurança, eles têm direito ao veto, né? Uhum. São as potências que venceram a Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos, o Reino Unido, a França, a Rússia e a China. Né? E a gente viu ao longo de setembro, quando o Brasil presidiu o Conselho de Segurança, que um veto americano impediu a votação da resolução brasileira, o chinês impediu a americana e o Conselho ficou imobilizado. Você conhece bem as Nações Unidas. É possível haver alguma reforma da ONU ou a gente está preso a um arranjo do pós-guerra
que tende a ficar ineficiente por muito tempo ainda? Isso é outra questão interessantíssima, porque sim, é possível, normativa e politicamente. Mudar. Normativamente, à luz da reforma dos tratados internacionais e tudo isso, que é o que deveria acontecer. Então, se perguntar se, desde a perspectiva do direito internacional, essa reforma das Nações Unidas é possível, sim, é. A outra questão é política, né, de análise política, porque nós temos várias aproximações teóricas, por exemplo, quem tem poder não quer perder. Isso. Seria o caso dos cinco membros permanentes. Do Conselho de Segurança. China, hoje em dia a Rússia, em substituição da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, Reino Unido, França e Estados Unidos. Esses não vão querer perder o seu poder de veto. E aí abriríamos outras frentes. Como seria possível a reforma? Que, inclusive, é um dos discursos da política externa brasileira desse século, né? Ora, poderíamos tentar reformar. Se os 5 claramente não vão querer perder poder, não é tentar tirar o poder, é ser mais um com poder. Ampliar o poder de outros países. Ampliar o poder de outros países, que é uma das linhas, né? E a outra seria um Conselho de Segurança com menos poder, que eu acho mais impossível, por conta da velha teoria. Quem tem poder não abre mão. Não abre mão. Renato, eu vou pedir licença um minutinho. A notícia volta daqui a pouco com o Renato Zerbini Leão. Olá, a notícia está de volta com o Renato Zerbini Leão, que é advogado e doutor em Relações Internacionais e Direito Internacional. Ô Renato, vamos mudar um pouco de assunto agora, acho que analisamos bem essa questão do Oriente Médio, de Gaza. Eu queria falar um pouco do Jair Bolsonaro, né? A gente vê investigações no Brasil que estão conduzindo, provavelmente, para uma punição no nível do Supremo Tribunal Federal. No entanto, do ponto de vista internacional, no TPI, no Tribunal Penal Internacional, houve acusações e denúncias contra o Bolsonaro por genocídio. E tem até o conceito de ecocídio, né, por causa da questão dos Yanomami. Né? Teve também a gestão do Bolsonaro na pandemia, considerada uma gestão que contribuiu para o aumento de mortes no Brasil. Do ponto de vista internacional, você vê alguma possibilidade de o Bolsonaro ser responsabilizado? Possibilidades há e muitas, né? É interessante que, desde do ponto de vista internacional, Kenneth, nós atingiríamos também duas das chamadas 3 vertentes da proteção internacional da pessoa humana. O direito internacional dos refugiados é uma delas, que no caso não se aplicaria, mas o direito internacional dos direitos humanos e o direito internacional humanitário, sim. O direito internacional dos direitos humanos, por exemplo, prescreve o direito à saúde, e o Brasil é parte de vários tratados internacionais. E o direito à saúde demanda que o Estado garanta o mais alto nível possível de saúde, tanto física quanto mental. A pandemia atingiu essas duas dimensões. E é notório as omissões do Estado brasileiro, inclusive patrocinando fake news com relação à vacinação, às vacinas. Medicamentos ineficazes, como cloroquina. Medicamentos ineficazes, como a cloroquina. Desde a perspectiva do direito internacional dos direitos humanos, que tem na transparência de informações uma obrigação do Estado, tudo isso vulnera o direito à saúde. Então, nesse ponto de vista, há um caminho para uma eventual responsabilização. Há um caminho, por violação ao direito à saúde, por exemplo. E na questão dos Yanomami? Aí vamos entrar nessa outra esfera. A questão dos Yanomamis, desde a perspectiva do direito internacional, é potentíssima. E sim, é capaz de levar o ex-presidente Bolsonaro e vários outros atores públicos da época a alguma jurisdição internacional. Porque ao comprovar que não houve atenção devida, que faltou medicamento para os povos indígenas, por exemplo, para os Yanomamis, isso tudo já fere uma série de normas de tratados internacionais dos quais o Brasil é parte, que manda o Brasil fazer o máximo possível. Aí é uma expressão que é
por todos os meios necessários, Kenneth, no máximo de suas E possibilidades. qual seria o crime? Seria a violação do direito à saúde também. No caso dos povos indígenas, nós agregaríamos, inclusive, outra dimensão, que é a do meio ambiente. Porque, desde a perspectiva do chamado direito internacional geral, a proteção dos povos indígenas passa por jurisdições distintas. Uma delas é a jurisdição, por exemplo, da Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho. Outra são sobre tratados próprios do Sistema de Direitos Humanos das Nações Unidas. E aí, povos indígenas e meio ambiente têm uma relação umbilical, por conta da questão do uso tradicional das terras e comunidades indígenas. Nesse sentido, o Bolsonaro poderia responder por genocídio do povo Yanomami? Sim, há elementos. Por quê? Porque muitas vezes, nas análises, se esquece que para configurar o genocídio, não necessariamente o conjunto da comunidade, o conjunto da população tem que ser exterminado. Basta 2, 3, 4 integrantes. As pessoas pensam que o genocídio somente é configurado quando há o extermínio completo do grupo. E não é assim. Alguns componentes do grupo já caracterizam. E se essa ação é deliberada, apontando para que aquele grupo seja realmente exterminado, aí sim poderíamos configurar. E nessa esteira, há uma discussão que vem ganhando força nesse século, que você muito bem pontuou aqui, que é o do ecocídio. Explica para a gente o que é o ecocídio. O ecocídio é a destruição em larga escala do meio ambiente pelo Estado. E aí, quando a gente fala pelo Estado, nós temos que ter presentes as premissas do direito internacional, que é tanto por ação ou omissão, fazer ou deixar de fazer. O que também poderia, de alguma maneira, ser caracterizado, por exemplo, a partir do momento que o Estado ele diminui o orçamento para o combate à deflorestação, aos incêndios, preservação, ao garimpo ilegal, tudo isso... Ou seja, a política ambiental que o Bolsonaro aplicou, naquele caso foi uma política não ambiental, para a Amazônia, pode levar a uma caracterização de ecocídio? Pode sim. Qual é a grande questão? Diga. É que o ecocídio ainda não está tipificado em nenhuma jurisdição, vai dizer, não existe um órgão internacional que tenha a potestade de dizer que o Estado está condenado por ecocídio. Há algumas ações que estão sendo ponderadas pela sociedade civil organizada mundo afora, como, por exemplo, criar um protocolo facultativo sobre ecocídio, etc. e tal. Agora... Ou seja, pode ser um caso que venha a configurar internacionalmente o crime de ecocídio. Exatamente. E aí, o que é interessante, Kendi, porque no âmbito do Tribunal Penal Internacional, no caso Bolsonaro, que você trouxe, essas denúncias já foram levadas, e são várias. No início pensou que o Tribunal Penal Internacional não fosse receber, e recebeu. Então, está à espera da decisão do Tribunal Penal Internacional convocar ou não o ex-presidente Bolsonaro nessa situação. Renato, como é que você definiria a atual política externa do Brasil no governo Lula comparada com a do governo Bolsonaro? Mudou da água para o vinho. Para nós que atuamos na seara internacional, é um alívio ter de volta o presidente Lula, sobretudo desde a perspectiva dos direitos humanos, né, Kennedy, que é minha área de atuação. No governo Bolsonaro, o Brasil se alinhava aí com esses países que são refratários a qualquer autonomia da mulher. E eu, por exemplo, que só tenho filhas, ficava ainda apavorado em questões como direito à saúde sexual, reprodução assistida, questão como acesso à educação. Era o Estado brasileiro se somando às forças
mais conservadoras e retrógradas da comunidade internacional. Agora, o Brasil volta a desfilar junto com a ciência, junto com a vanguarda de afirmação dos direitos humanos em cada um desses passos, dessas temáticas. E o Brasil, Kennedy, tem muito a contribuir, né? O Brasil é um país plural. Nós falávamos há pouco da influência de distintas nacionalidades aqui na nossa sociedade. Temos um pouquinho de tudo, né? No início desse século, nós falávamos que o Brasil era um laboratório para que, se o mundo pudesse dar certo, certamente teria que ter essa participação brasileira. E eu sou fielmente servo dessa ideia. O Brasil tem muito a contribuir e eu acho que essa retomada para um mundo mais iluminado, um mundo fincado na afirmação da dignidade humana, nos tratados de direitos humanos, nos tratados de direito dos conflitos armados e direitos dos refugiados, é uma obrigação, inclusive constitucional, Kennedy, que é uma coisa que até mesmo no nosso judiciário se usa pouco. O artigo 1º da nossa Constituição, os fundamentos do Brasil enquanto Estado democrático de direito. Só pegar o inciso 3º, a dignidade da pessoa humana, é o princípio pro persona. Então, esse princípio, por si só, deveria ser obrigatório para que as decisões da Corte Suprema fossem fundadas nele. E não, ficam em outras argumentações. Ô, Renato, o nosso programa está chegando aqui na reta final. Eu queria que você analisasse para mim a eleição argentina. Dia 19 agora haverá o segundo turno. O Sérgio Massa, que é o peronista, disputa com Javier Milei, que é um extremista de direita. O Milei atacou pessoalmente o Lula, ameaça romper relações com o Brasil, pode complicar as relações com o Mercosul. Qual que é o tamanho do estrago se o Milei vencer a eleição e derrotar o Massa? O estrago será tremendo. Como humanista, essa possibilidade me dá até calafrios, porque, no fundo, pelo menos essa retórica midiática dele é até pior do que o que nós tivemos aqui antes, né? Então, nesse sentido, eu tenho um profundo temor de que se concretize. Por outro lado, e eu tenho muitos amigos argentinos e argentinas, eu tenho uma esperança de que isso não se materializará, né? Que finalmente agora, no segundo turno, os argentinos votarão no outro candidato, que não é tão extremista radicalmente. É mais um embate entre civilização e barbárie. Exato, é mais um embate entre civilização e barbárie. E nesses momentos históricos, esses debates tendem a se aflorar e os extremistas radicais da direita tendem a ganhar popularidade. Falando nisso, como é que você vê o cenário para a eleição americana do ano que vem? O Donald Trump ameaça, deve ser o candidato republicano, tem chances de ameaçar o mandato do Biden, que deve ser o candidato democrata. Que avaliação que você faz? Uma avaliação muito sensível, porque desde a perspectiva do sistema eleitoral estadunidense próprio, nós verificamos que nos estados que contam mais cadeiras, né, para a eleição, o candidato Trump teve uma subida, né? Por outro lado, o presidente Biden, ele vem tendo percalços econômicos e de política externa também, Isso, que estão impactando na sua popularidade. E para solventar, enfrentar esse incremento trumpiano, digamos, ele vai precisar muito dos votos dos jovens e das mulheres. E uma análise antropológica indica que esse eleitorado específico do Biden não está muito contente com as ações da política externa. E lá o voto é facultativo, você tem que mobilizar o eleitor a votar. Exatamente. Se a mulher e o jovem, decepcionado com o Biden pelo apoio a Israel, decidir não votar, aumenta o risco de derrota dele. Eu avalio que sim. Essa é uma avaliação particular, mas eu tenho essa mesma impressão sua. Renato, chegamos aqui no final do programa, tem um pinga-fogo, queria que você respondesse em 1, 2 palavras, por gentileza. Getúlio Vargas. Proporcionou união. Juscelino Kubitschek. Um grande estadista.
Ditadura militar de 64. Uma história horrível. Tancredo Neves. Um grande político. José Sarney. Um político de sempre. Fernando Collor de Mello. Eu fui cara pintado. Itamar Franco. Grande mineiro, né? Itamar Franco. Fernando Henrique Cardoso. Um intelectual político. Dilma Rousseff. Uma grande personagem da política brasileira, injustiçada. Michel Temer. Político de sempre. Jair Bolsonaro. Inominável. Lula. Um líder popular legítimo. Talvez o principal da história brasileira. Renato Zerbini Leão. Um mineiro, nascido em Brasília, mas cidadão do mundo. Beleza, Renato. Obrigado pela entrevista, meu caro. Boa noite para você. Até uma próxima. Satisfação. A satisfação foi minha. Obrigadão mesmo. Pessoal, boa noite. Agradeço muito a audiência de vocês. Um abraço. Até a semana que vem.